Gustavo Martins, Gustavo Pierre, Sandro, Sofia. Eu vou espelhar aqui para vocês a telinha do Positivo On. Aquelas atividades lá que vocês fizeram, aqueles 10 exercícios, né? Todos viram a nota lá que tiraram, não viram? Sim. Muito bem. Primeiro exercício aí, dizendo o seguinte, né? O ultrassom é bastante utilizado no diagnóstico por imagem e em terapia. Considerando-se a velocidade do ultrassom em tecidos humanos em torno de 1.500 metros por segundo, com uma frequência de 5 MHz, apresente um comprimento de onda em milímetros, né, para essa frequência do ultrassom. Então, temos que calcular aí qual é o comprimento de onda. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aqui na luzinha. Dá para enxergar a luzinha aí, turma? Dá para enxergar? A tela do Positivo On está compartilhada. Ah, esqueci de tirar. Olha lá. Pronto, dá para ver agora? Eu ainda estou vendo a tela do Positivo On. Eu também ainda estou vendo a tela compartilhada. Era um pouco. Deu para ver? Agora sim. Então, nesse exercício ele deu velocidade, né? Do ultrassom. A velocidade que ele deu para nós, velocidade de 1.500. 1.500 metros por segundo. Falou no exercício que nós temos aí uma frequência de 5 MHz. Uma frequência 5 MHz. E ele quer que a gente calcule aí, né, o comprimento de onda. Ele quer que nós calculemos o lambda. E quer esse comprimento de onda em milímetros. Bom, a frequência foi dada em 5 MHz, eu vou passar para Hertz, né? Então, 5 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, 5 milhões de Hertz, né? Então, eu posso escrever isso como sendo 5 milhões de Hertz. Colocando na expressão, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Eu tenho a velocidade de 1.500, é igual ao comprimento de onda, que eu vou calcular, vezes a frequência de 5 milhões. Passo 5 milhões dividindo, meu comprimento de onda vai ser igual a 1.500 dividido por 5 milhões. 2 zeros aqui, eu já posso eliminar com 2 zeros aqui embaixo. Divido aqui 15 por 50 mil. Então, fazer a continha aqui. 15 dividido por 50 mil. 0,000, se não me engano. 3 metros. Bom, para passar isso para milímetros, que é o que ele pede, a resposta em milímetros, eu vou multiplicar por 1.000. Por quê? 1 milímetro, aliás, 1 metro tem 1.000 milímetros. Se 1 metro tem 1.000 milímetros, eu vou multiplicar essa quantidade em metros por 1.000 e a resposta vai sair em metros, em milímetros, né? Então, 1.000 vezes 0,0003, lambda vai ser igual a 0,3 milímetros. O que corresponde aí à alternativa D. Moleza, turma? Sim. Alguma dúvida nesse exercício? Não. Deixa eu compartilhar aqui o outro.
Estão vendo aí? Sim. O exercício 2, ele diz o seguinte aqui. Em março de 2011, um terremoto no fundo do oceano, na costa nordeste do Japão, gerou um tremor de magnitude 8,9 na escala Richter, que foi o maior no país e o 7º maior registrado na história. Esse fenômeno gerou uma onda gigante conhecida como tsunami, que alcançou áreas da cidade japonesa de Sendai, na ilha de Honshu, a principal do arquipélago, japonês. Suponha que o tsunami se desloque com velocidade de 250 metros por segundo e com período de oscilação de 10 minutos. Sabendo que na região do arquipélago a profundidade das águas é grande e que a amplitude da onda é de 1 metro, de maneira que um navio parado nessa região praticamente não perceberia sua passagem, assinale a alternativa que apresenta corretamente o comprimento de onda associado a esse tsunami. Então, nós temos que calcular o lambda, o comprimento de onda, lambda, em metros. Ele deu a velocidade da onda, 250 metros por segundo. E ele deu o período de oscilação, que é aquele T maiúsculo, 10 minutos. 10 minutos eu vou ter que passar para segundos, Então, se cada minuto tem 60 segundos, 10 minutos serão 600 segundos. Sabemos que a frequência é o inverso do período. A frequência, então, F é igual a 1 sobre T. Se nós temos o período, nós conhecemos a frequência. Conhecendo a frequência e a velocidade, nós calculamos o comprimento de onda. Então, vamos calcular aqui. Vou passar aqui na luzinha. Fica melhor de enxergar o cálculo, Vou parar aqui de compartilhar a tela para vocês enxergarem. Estão vendo a luz aí, pessoal? Dá para ver a lousa? Dá. Ele falou que a velocidade desta onda, lá do tsunami, é uma velocidade de 250 metros por segundo. Disse que o período é de... Quanto que é o período que ele falou aí? Deixa eu ver. 10 minutos. Portanto, se eu multiplicar isso por 60, esse período vai ser de 600 segundos. Bom, nós sabemos que o período é o inverso da frequência, ou vice-versa. Frequência, então, é igual a 1 sobre o período. Então, essa frequência vai ser igual a 1 dividido por 60. Essa frequência vai ser em hertz. Agora, para a gente poder calcular a alternativa aí do comprimento de onda, eu vou usar a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade eu tenho, 250. O comprimento de onda nós vamos calcular. A frequência é 1 sobre 60. Para isolar o comprimento de onda, eu passo a frequência dividindo para o lado de lá. O comprimento de onda vai ser igual a 250 dividido por 1 sobre 60. Logo, esse comprimento de onda vai ser igual, dividir por uma fração, é a mesma coisa que multiplicar pela fração inversa, 60 sobre 1. E fazendo as nossas continhas, 250 vezes 60, 250 vezes 60, 15 mil. A verdade, deixa eu baixar um pouquinho aqui, se dá seu fim em metro. É isso aí. 15 mil. 15 mil metros, pessoal. Para passar para quilômetros, o que eu faço então? Cada quilômetro tem 1000 metros. Então eu vou dividir por 1000. Logo, o comprimento de onda vai ser igual a 15 mil
dividido por 1000, ou seja, 15 quilômetros. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Sim. Ficou claro aí? Ficou. Muito bem. Deixa eu voltar aqui, ó, na nossa tela. Tá lá. Então, a alternativa correta aqui, C. Desculpa, dividir por 1000 aqui. Deixa eu ver. São 15 quilômetros, ele colocou 150. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu coloquei os dados corretos aqui. 10 minutos. Eu fiz errado aqui nos 10 minutos, né? 10 minutos, 60 segundos vai ser 600. Então, faltou um zero aqui. Então, aqui, 600. Tá? E aqui, 600. E aqui, 600. E aqui, mais um zero. E aqui vai ter mais um zero. E aqui, mais um zero. Dividindo, né? Então, fiz 60 lá, então. 150 quilômetros. Aí sim. Se esqueceu o zero, por um zero a menos, claro que não vai ter alternativa para isso, né? Tranquilo, turma? Estão vendo a tela aí? Estão vendo a tela? Sim. Então, aqui ele diz, né? Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma extremidade fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador, capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador, e um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo desde um ponto mais baixo, vale da onda, até um ponto mais alto, crista da onda. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade constante de 10 metros por segundo e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade escalar média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista de onda no menor intervalo de tempo possível, é igual a quanto? Então vejamos essa onda e os elementos que ela tem, né? Eu vou tirar aqui uma imagem dela com minha captura. Então, na minha captura, eu vou pegar aqui este pedacinho. Vocês não estão vendo aí, então? Estão vendo a captura que eu peguei? Ou está na tela do positivo ainda? Tá na tela do Tá na tela do positivo ainda. Tá, então eu vou tirar e espelhar de novo para poder mostrá-la. Tá aí, estão vendo? Agora sim. Muito bem. Então veja, ele quer que a gente calcule a velocidade desse ponto P quando ele faz uma oscilação, né? Essa oscilação tem que tamanho? Essa distância aqui, ó, de uma crista para um vale, é de 0,8 metros. Então, essa velocidade vai ser o tempo de uma oscilação. O tempo de uma oscilação é o período, né? Nosso período, então, é o que nós temos que calcular. Quanto tempo foi que ele fez essa oscilação? Temos que calcular o t. Se eu dividir a distância percorrida, 0,8 metros, pelo período t, eu vou ter, então, a velocidade média. Então, essa velocidade média que a gente tem que calcular vai ser igual a 0,8 dividido pelo período t. Mas como que eu vou achar o período t? Eu sei que o período t é o inverso da frequência. É 1 sobre f. Então, se é 1 sobre f, 1 sobre f. Bom, eu não sei quanto que é essa frequência, né? Mas foi dado para nós o seguinte. Foi dado aqui esse tamanho que ele está mostrando, a distância entre este
pico e a distância entre este vale. Isso corresponde a 3 metros. Notem que eu tenho uma onda aqui, completa. Essa é uma onda completa. E depois eu tenho uma quantidade que corresponde a 3/4 de onda. Confere comigo aqui, são 3/4. Tem 1/4, tenho mais 1/4 e mais 1/4 aqui. Ou seja, 1/4 de onda, mais 1/4 de onda, mais 1/4 de onda. Isso dá para a gente perceber, então, qual é, né, o comprimento dessa onda. Por quê? Ele está me dizendo o seguinte, uma onda que se formou aqui, ó, esse tamanho. Distância de uma crista para outra crista. E se eu pegar aqui essa outra distância, vejo então que eu tenho esse valor de 3, correspondendo a praticamente aqui 4 partes, né? Ou eu posso pensar o seguinte, uma onda completa está aqui, e depois eu tenho o outro pedaço correspondendo a meio comprimento de onda. Então eu tenho uma onda e meia valendo 3 metros. Se uma onda e meia tem 3 metros, uma única onda, um único comprimento de onda vai ter x. Vou montar uma regra de 3. Então, se uma onda, que é o que eu quero descobrir o comprimento dela, é x, ele me mostrou que uma onda e meia tem um comprimento de 3. Portanto, eu vou achar quanto vale o comprimento de uma onda, dividindo 3 por 1,5. Eu vou obter 2. Isso está em metros aí, né? Bom, tendo esse comprimento de onda de 2 metros, eu vou lançar na fórmula da velocidade. A fórmula da velocidade, V, é igual a lambda vezes F. Bom, para a gente conseguir, então, fazer o cálculo, nós temos lá a velocidade daquela onda, ele deu para nós o valor? Vamos ver lá se ele deu o valor. Voltar lá no exercício. Pera lá. Deixa eu abrir aqui. Tem que ficar abrindo de um lado, abrindo do outro. Tá lá. Ele deu a velocidade da onda, 10 metros por segundo. Então, eu substituo esse 10 no V. Eu tenho o comprimento de onda, que é 2. Com isso, eu vou calcular a minha frequência. Então, se a velocidade é de 10, o comprimento de onda é de 2, a minha frequência vai ser igual a 5 Hz, dividindo 10 por 2. Como o meu período, né, está associado com a frequência sendo um inverso do outro, então o período vai ser igual a 1 sobre a frequência, 1/5. Se é 1/5, isso corresponde, então, 1 dividido por 5, 0,2, né? Então, 0,2 segundos. A velocidade no ponto P, então, vai ser a distância percorrida na oscilação, 0,8, dividido lá pelo 0,2. E nós vamos chegar com isso, então, aos nossos 8 metros por segundo na oscilação completa. Por que vai ser 8? Porque o 0,8 por 0,2 vai dar 4. Mas é o tempo de subida e descida. Então, ele vai fazer a oscilação, vai acontecer de maneira que ele percorra a distância de 0,8, ida e volta. Então, o ponto P desce e depois ele sobe. Isso significa, então, que eu vou ter aí uma velocidade de oscilação de 8 metros por segundo. Tudo bem, pessoal? Sim. Tranquilo? O exercício 4 também mostra uma onda aqui, né? Então está falando que uma onda mecânica de frequência 1 kHz propaga-se no ar e é representada graficamente conforme a ilustração a seguir.
Então, ele deu aqui, né, o perfil da onda, e deu uma distância aqui de 85 centímetros. Esses 85 centímetros, eu tenho aqui, então, a formação de quantas ondas? Uma primeira onda, uma segunda onda, e aqui veio, vamos dizer assim, a metade de uma outra onda. Então, eu tenho uma onda completa, duas ondas completas, mais uma metade. Nesse caso, então, eu tenho duas ondas e meia, medindo 85 centímetros. Se eu tenho duas ondas e meia, medindo 85 centímetros, dividindo 85 por 2,5, eu vou ter 34 centímetros, né, de comprimento. Aí, o que nós vamos fazer aqui? Se são 34 centímetros de comprimento, e sabendo que a frequência é de 1 kHz, eu lanço na fórmula da velocidade. Velocidade vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se essa frequência é de 1 kHz, tudo que é quilo está multiplicado por 1000. Então, são 1000 Hz de frequência. Se são 1000 Hz de frequência, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda que nós pegamos lá, 34, né, centímetros, que equivale a 0,34 metros, e vou multiplicar por essa frequência de 1000. 0,34 vezes 1000, 340 metros por segundo de velocidade de propagação. Então, nós temos aí velocidade de propagação, né, de 340 metros por segundo. Tudo bem aqui, turma? Deu para entender? Deu? Podemos ir adiante? Sim. Pode. Então, beleza. O outro exercício aqui diz o seguinte: uma rádio opera na frequência de 93,7 MHz. Considerando-se que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 300.000 km por segundo, o comprimento de onda emitida pela rádio é aproximadamente igual a quanto? Então, ele está dando isso aqui em metros para nós, né? Então, se ele está dando em metros, nós vamos fazer aqui as conversões para poder fazer o cálculo. Então, vou mostrar aqui na lousinha. Estão enxergando aí a lousa, pessoal? Sim. Sim. Deixa eu apagar aqui. Vamos aqui, apagando. Então, a nossa situação é a seguinte: a frequência é de 93,7 MHz. Então, frequência 93,7 MHz. E se é megahertz, eu tenho que multiplicar isso por 1 milhão, para passar para hertz, né? Então, isso aqui tem que ser vezes 1 milhão. Ele disse também que a velocidade, né, da onda eletromagnética é de 300.000 km por segundo. A velocidade, 300.000 km por segundo. E eu preciso passar isso aqui, pessoal, para metros por segundo, para ficar na mesma unidade, né? Sistema internacional. Cada quilômetro tem 1000 metros, então eu vou multiplicar por 1000. E vou lançar isso aqui na fórmula da velocidade, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A velocidade ele deu para nós 300.000, que eu vou multiplicar por 1000, para passar para metros, é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. 93,7 vezes 1 milhão. Que eu tenho que passar lá para hertz, né? Então, veja que vai embora de um lado e do outro. 3 zeros aqui, 3 zeros aqui. Mais 3 zeros desse lado, com 3 zeros do outro lado. Então, eu fico com 300, é igual ao comprimento de onda, vezes a frequência, 93,7. Isolo o comprimento de onda, passando 93,7 dividindo. Comprimento de onda
vai ser igual a 300, dividido por 93,7. E fazendo a nossa continha, para dar exata aqui, 93,7, parece rápido, 3,2 metros. Voltando lá, procuramos a alternativa, 3,2 metros, então está aí a nossa alternativa. Deixa eu voltar a telinha para vocês. Voltando lá para a nossa telinha. Estão vendo aí? Sim. Alternativa E, 3,2 metros. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo. Maravilha. Vamos lá para o exercício 6. No exercício 6 eu tenho essa mesma situação aqui de onda, né? A figura abaixo representa uma onda estacionária produzida por uma corda de comprimento 50 centímetros. Sabendo que o módulo da velocidade de propagação da onda nessa corda é 40 metros por segundo, qual é a frequência dessa onda? Então, eu vou tirar aqui um recorte dela de novo, né, para a gente poder examinar. Deixa eu capturar aqui, fechar isso aqui. Era só um pouquinho. Capturando. E aí eu vou espelhar de novo para vocês poderem enxergar. Tá lá, pessoal. Tá dando para ver aí? Sim. Então tá aí a nossa figura, né? Então na nossa figura, o que acontece aqui? Eu tenho essa situação. Eu vou passar aqui uma horizontal para a gente poder enxergar quantas ondas eu tenho formadas aqui. Então vejam, eu tenho uma primeira onda aqui. Essa é a primeira onda, é uma subida e uma descida. Uma onda completa. E depois eu tenho outra onda que se forma aqui, ó. Deu a subida, mas não deu a descida. Faltou uma descida para completar duas ondas. Então, esse comprimento L que ele deu aqui equivale a uma onda e meia. Vejam lá, aqui eu tenho uma primeira onda, sobe e desce, e depois meia onda, só teve a subida. Então, eu vou pegar o valor de L, né? Se L corresponde a uma onda e meia, uma onda apenas, né, vai corresponder ao comprimento de onda. Eu posso pensar assim, né? Se uma onda e meia equivale ao tamanho de L, um comprimento de onda, né, uma onda, vai ser X. E eu faço a regra de 3, né? Multiplico aqui em cruz. 1 vezes o L vai ser igual a 1,5 vezes X. E vou aplicar lá no nosso cálculo. Vamos voltar lá. Deixa eu aqui espelhar para vocês. Então, veja que esse L que ele deu para nós é de 50 centímetros. Então, se uma onda e meia tem um tamanho de 50 centímetros, que equivale a 0,5 metros, uma onda e meia mede meio metro, uma onda apenas vai medir X. Fazendo as nossas contas, né, eu vou dividir 0,5 por 1,5. Então, 0,5 dividido por 1,5. Vou chegar lá em 0,33. 0,33 vai ser o comprimento de onda. Como eu tenho a velocidade da onda, 40 metros por segundo, eu aplico na equação de onda. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Velocidade de 40 é igual ao comprimento de onda de 0,33 vezes a frequência.
Isolo a frequência, passando 0,33, dividindo, né? Vai ficar 40 dividido por 0,33. Então, dividindo 40 por 0,33, eu vou chegar em 121,2 Hz. Procuro aqui na alternativa. Olha, aqui tem uma arredondada de 120 Hz. Assinale, então, a alternativa E. Tudo bem, pessoal? Tudo bem aí, Sim. turma? Vamos lá para o exercício 7. Ele fala que um menino, balançando em uma corda pendurada em uma árvore, faz 20 oscilações em 1 minuto. Pode-se afirmar que o seu movimento tem período, frequência, o que tem aqui que ele está querendo saber, né? Vamos ver, pessoal. Se o menino faz 20 oscilações em 1 minuto, isso está me dizendo, está me dando uma informação de frequência. O que é a frequência? A frequência é quantas, né, ondas ou quantas oscilações aconteceram num determinado intervalo de tempo, em segundos. Então, a frequência desse menino vai ser o quê? Vai ser as 20 oscilações que ele faz, dividido pelo tempo que levou para tudo isso acontecer. Né? Então, ele fez 20 oscilações em 1 minuto, a unidade tem que ser em segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 20 dividido por 60. 20 dividido por 60, você teria aí, né, uma frequência, então, de 2 dividido por 6, ou 1/3. Nós não temos alternativa para isso de frequência, temos? Não. Mas eu lembro que a frequência é o inverso do período. E se a frequência é 1/3, o inverso dessa frequência é o inverso dessa fração, 3/1. Portanto, o período vai ser 3 segundos. E, de fato, a alternativa A, período de 3 segundos. Tudo bem, pessoal? Tudo. Tudo. Deu para entender aí? Aham. Vamos para o exercício 8. No exercício 8 ele fala, com relação às ondas sonoras, assinale o que for correto. Então a primeira afirmação diz, a velocidade de propagação do som é sempre maior num meio líquido do que num meio sólido? Não, é o contrário. A velocidade de propagação do som é maior naquele meio material que é mais denso. E os sólidos costumam ser mais densos do que os líquidos. Logo, a velocidade de propagação nos sólidos vai ser maior do que nos líquidos, que vai ser maior do que nos gases também, né? Afirmativa 2. A velocidade do som em um gás aumenta com a elevação da temperatura do gás? Bom, isso acontece porque quando você eleva a temperatura de um gás, ele começa a ter as suas moléculas mais agitadas, com mais colisões, batendo com maior frequência umas nas outras. As moléculas ganham mais velocidade, né? E quando elas ganham mais velocidade, o processo de compressão e descompressão, que é a produção lá do som num gás, ele fica mais eficaz. Eu tenho compressões e descompressões que acontecem com maior eficiência. Isso faz com que a velocidade do som, então, se propague com maior velocidade. O som se propaga mais rapidamente. A intensidade de uma onda sonora está relacionada com a taxa de transporte de energia por unidade de área? É verdade. Quando você tem um som muito intenso, com uma potência muito grande, significa que você tem uma taxa de transporte de energia maior por unidade de área. Você pode imaginar um alto-falante pequenininho, que tem uma área superficial pequena, a sua membrana é pequenininha, e um alto-falante gigantesco, que tem uma caixa gigante, uma membrana enorme, que faz com que você tenha lá muito mais energia na vibração daquela membrana, na produção do som, do que numa caixinha pequena que tem uma membrana menor. Então,
toda essa energia maior sendo transportada por unidade de área, ou seja, pelo tamanho, pela superfície da emissão, né, da fonte emissora do som, essa taxa de transmissão é maior. Afirmativa 8. O fenômeno da polarização de uma onda não ocorre com as ondas sonoras? Isso aqui também é verdadeiro, né? A polarização não foi explicado para vocês aí nesse conteúdo. É um fenômeno na qual você pega uma onda eletromagnética. Isso não acontece com onda sonora. Onda eletromagnética tem composições de campos elétricos e magnéticos que ficam oscilando em todas as direções. E quando você polariza uma onda eletromagnética, ela vai então produzir uma luz, né, que tem a sua onda, né, oscilando somente em uma direção, ou para cima e para baixo, ou para um lado para o outro. Enfim, a luz polarizada é uma luz onde esse raio de luz formado lá por uma onda eletromagnética vai oscilar somente em uma direção. E no afirmativa 16, o timbre é a característica do som que nos permite distinguir um som grave de um som agudo. Nada disso. O timbre é a característica que permite a você distinguir, né, o som característico lá do equipamento, da fonte que produz. Não com relação a grave ou agudo. Grave ou agudo, qualquer instrumento atinge, né? Som alto e som baixo. Mas o que manda aí, no timbre, é a característica do perfil de onda que é produzido naquele instrumento. É um perfil característico. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Beleza. Vamos para o exercício 9. Sobre as ondas sonoras, afirmamos que, primeiro, a intensidade do som é uma propriedade relacionada com a amplitude de vibração da onda sonora. Quanto maior a amplitude de vibração, maior a intensidade do som produzido. Isso é verdade, né? A intensidade do som, essa potência sonora, ela está associada à amplitude da onda, né? Quanto maior a amplitude, maior a intensidade do som produzido. Afirmativa 2. A altura de um som é a propriedade usada para classificá-lo como grave ou agudo. Isso é verdade. A altura, som alto, ele é agudo, som baixo, ele é grave. E isso está associado com a frequência. O som grave tem frequência baixa e o som agudo tem frequência alta. É verdade. A altura de um som está associada, então, à propriedade da onda sonora, que é a frequência. Sons de alta frequência são os sons agudos, sons altos, e sons de baixa frequência são os sons baixos, os sons graves. Terceiro, o timbre é a propriedade do som relacionada com a forma das ondas sonoras e depende da fonte que emite o som. É verdade, o timbre é a característica própria da fonte sonora e o formato da onda que esse instrumento produz é que dá a sua característica de timbre. Portanto, as três afirmativas estão corretas. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Vamos lá para o 10. Olha lá, é o exercício 10. As ondas sonoras emitidas no ar por dois instrumentos musicais distintos, 1 e 2, têm suas amplitudes representadas em função do tempo, pelos gráficos abaixo. Então, eu tenho aqui uma primeira onda, né, em função do tempo. Note que ela tem aqui as suas cristas e os seus vales. E eu tenho uma segunda onda também, representada aqui com suas cristas e seus vales. Reparem que ambas têm a mesma amplitude. Então, a intensidade sonora das duas é a mesma. Reparem que eu tenho comprimentos de onda de mesmo tamanho. E que se eu tenho comprimentos de onda de mesmo tamanho, e essas ondas são ondas sonoras que viajam numa mesma velocidade,
então significa que as duas ondas têm a mesma frequência. O que é que elas têm de diferente entre si? Elas têm diferente simplesmente o formato das suas ondas. Elas guardam a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade de onda sonora, mas tem uma característica distinta no formato das suas cristas e vales, no formato da onda. Então, nós temos aqui duas ondas sonoras que estão sendo produzidas de mesma frequência, ou seja, de mesma altura, e também com a mesma amplitude, ou seja, com a mesma intensidade. Essa característica aqui, então, destaca o quê? O timbre. Então, a alternativa C, o que está destacado aqui, para distinguir, né, o som dos dois instrumentos, é o timbre. Um pode ser um violino, emitindo um Lá maior, outro pode ser um piano, emitindo também um Lá maior, com a mesma intensidade sonora. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Pessoal, ficou alguma dúvida a respeito desse assunto? Acho que não. Acho que não. Todo mundo consultou sua nota lá para ver? Sim. Maravilha, então. Turma, vou parar por aqui hoje, que na próxima aula, lá de sexta, eu vou retomar o nosso assunto sobre óptica, tá? E aí a gente consegue já liquidar essa segunda apostila desse segundo bimestre. Vocês estão sabendo já as datas das provas, né? Então começa lá no dia 29. Tem muita atividade para vocês fazerem lá no Positivo On, para estarem mandando, né? Atividades de exercício da apostila e outras atividades que eu, né, postei ali. Precisa cumprir aquelas atividades, porque senão não soma pontuação aí para a nota de Positivo On. E aí, derrubando a nota de Positivo On, complica, porque tem que ter nota alta lá na prova, né? Essa nota de Positivo On, ela entra como um dos critérios aí para tirar a média mensal. Tranquilo, turma? Ô, professor, você sabe se vai ser a última semana, depois a gente vai ficar de férias? Vocês vão entrar de férias no dia 3 de julho. Ah, Então, o tá dia bom. 29, começa dia 29 as provas, vão ser alguns dias de prova, né? Aí terminou as provas, férias. Deve levar aí uns 5 dias, né? De prova, que vocês costumam fazer, uma semaninha de prova. Então, terminando as provas, já entra em férias. Beleza, turma? Tá bom. Pessoal, um abração, se cuidem, fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio. Tchau, professor. Você É, também. professor, tchau. Tchau, Sofia. Tchau, Gustavo. Tchau, professor.